Você não está doente, você não é preguiçoso, nada terrível aconteceu na sua vida. E mesmo assim, você acorda um dia e simplesmente está acabado. Acabado com as pessoas, acabado com o barulho, acabado de aparecer todos os dias, dar tudo o que tem dentro de você e sentir que de alguma forma nunca é o suficiente. Acabado de tentar se explicar para um mundo que parece nunca entender quem você realmente é. Você está cansado de tudo. E o pior de tudo é que você não consegue nem mesmo explicar direito por quê. Se essa sensação é familiar para você, saiba de uma coisa: você não está sozinho nisso. E mais importante ainda, você não está quebrado. Existe um tipo muito específico de exaustão que ninguém nomeia em voz alta. Não é o cansaço de trabalhar demais. Não é o cansaço de dormir pouco. Não é o cansaço de fazer coisas em excesso. Esse cansaço é outro. Ele desce mais fundo que o corpo. Ele se instala nos ossos. Ele se enrola na alma. E quem sente isso mais forte são exatamente as pessoas que mais cuidam, que mais dão e que mais sofrem em silêncio. Se você já saiu completamente drenado de uma conversa da qual todos os outros saíram tranquilos, você sabe do que estou falando. Se você já entrou numa sala e sentiu que algo estava errado, mesmo com todos ao redor sorrindo como se nada fosse, você sabe do que estou falando. E se já te chamaram de sensível demais, de emocional demais, de intenso demais, apenas por notar coisas que os outros não viam ou fingiam não ver, então preste muita atenção no que vem a seguir. Porque o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você se enxerga. Amigos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso ajuda demais a continuarmos trazendo conteúdo assim. E fiquem até o final, porque um psiquiatra descobriu exatamente o que está acontecendo com você e ninguém nunca te contou. O nome dele era Carl Jung. E ele foi uma das mentes mais influentes da história da psiquiatria moderna. Jung passou décadas inteiras da sua vida sentado diante de pessoas que chegavam no consultório dele carregando exatamente o mesmo peso invisível que você carrega agora. Paciente atrás de paciente, o mesmo quadro se repetia: sobrecarregados, isolados, esgotados de uma forma que eles não conseguiam traduzir em palavras. Convencidos, no fundo, de que algo estava profundamente errado dentro deles. E o que Jung descobriu sobre essas pessoas não mudou apenas a psicologia, mudou a forma como entendemos a própria consciência humana. Porque Jung percebeu que a exaustão que essas pessoas carregavam não era sinal de fraqueza, não era prova de doença mental, não era evidência de que elas eram frágeis demais para o mundo real. Era o resultado absolutamente previsível de um dom psicológico muito específico, sendo usado na direção errada por tempo demais. E quando você finalmente entende o que esse dom realmente é e para o que ele foi feito, a exaustão começa a fazer outro tipo de sentido, não como um beco sem saída, mas como um ponto de virada. Essa exaustão não vem do corpo, ela é mais profunda. Ela atinge justamente quem cuida mais, quem ama mais e quem cala mais. As pessoas que sentem esse cansaço no nível mais intenso são quase sempre as mesmas pessoas que os outros procuram quando precisam de ajuda. As pessoas que escutam, as pessoas que seguram a barra, as pessoas que nunca falham em aparecer. E é exatamente por isso que o mundo as desgasta tanto. Agora pense por um segundo. Se você já tem essa sensação de estar carregando algo pesado demais, algo que os outros ao seu redor não parecem sentir da mesma forma, existe uma razão muito concreta para isso. E não tem nada a ver com fraqueza. Tem a ver com algo que você nasceu tendo e que ninguém nunca ensinou você a usar corretamente. O que você está prestes a descobrir sobre si mesmo pode explicar de uma só vez tudo o que você sempre sentiu e nunca soube nomear. Tudo aquilo que você sempre sentiu sobre si mesmo pode estar completamente invertido. Jung acreditava em algo que parece estranho no começo, mas que muda tudo quando você entende.
Ele dizia que a maior parte da vida humana não é governada pelo que a gente pensa conscientemente ou pelo que a gente decide acordado. É governada por forças invisíveis que a gente mal percebe que existem. Jung chamou esse território de inconsciente e passou a vida inteira tentando mapear ele por dentro. O que ele descobriu foi surpreendente. Esse inconsciente não é só pessoal, ele é também coletivo. Toda a sociedade, toda a família, todo grupo de pessoas compartilha uma atmosfera emocional invisível. Uma teia feita de acordos não ditos, sentimentos enterrados, verdades negadas, medos que ninguém tem coragem de nomear em voz alta. Ninguém fala sobre essas coisas diretamente, mas todo mundo consegue sentir, se prestar atenção o suficiente. O problema é que quase ninguém presta atenção desse jeito. A maioria das pessoas passa o dia conversando só com a camada de cima da vida. As palavras que escolhem dizer, as emoções que escolhem mostrar, as histórias que escolhem contar sobre si mesmas. Elas aceitam tudo no valor aparente. E honestamente, para a maioria, isso funciona muito bem. Elas passam a vida inteira assim, sem sentir nenhum desconforto maior. Mas existe uma parcela pequena de pessoas para quem essa camada de cima é quase impossível de enxergar sozinha. Porque sem escolher, elas já estão percebendo tudo o que está embaixo dela. Elas notam a tensão naquela voz que não combina com um sorriso educado. Sentem a tristeza que mora dentro da piada. Captam a hostilidade no ar de uma sala onde todos se tratam com cortesia. Percebem o medo escondido por trás da confiança exagerada. A solidão que vive dentro do riso alto. E nada disso é escolha. É simplesmente como elas recebem o mundo. E aqui começa a parte que talvez explique, de uma vez, toda a sua vida. Jung deu um nome para isso. Ele chamou essa habilidade de percepção intuitiva diferenciada e documentou caso após caso no consultório dele, especialmente em pacientes que ele classificava como o tipo intuitivo introvertido. Essas são pessoas cuja forma principal de experimentar o mundo é através da percepção direta do que está no inconsciente. Ou seja, pessoas que naturalmente, sem esforço, captam informações emocionais e psicológicas que a maioria ao redor delas nem sonha que existem. Jung estimou que esse perfil psicológico específico representa mais ou menos 1 em cada 100 indivíduos. Mas a categoria mais ampla das pessoas altamente sensíveis, um conceito que mais tarde a pesquisadora Elaine Aron estudou em profundidade, chega perto de 20 em cada 100 seres humanos. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que existe uma minoria considerável de gente caminhando pela vida, experimentando uma versão muito mais rica, muito mais intensa, muito mais complexa da realidade do que as pessoas ao redor. E a maior parte dessa minoria passou a vida inteira ouvindo que isso era defeito. E é aqui que o trabalho de Jung fica pessoal demais. Porque os pacientes que procuravam ele com esse dom, e é isso que ele é no final das contas, um dom, não chegavam no consultório dele se sentindo especiais. Eles chegavam exaustos, chegavam confusos, chegavam pedindo desculpa pela própria existência. E tinham motivos muito concretos para sentir tudo isso. Porque o mundo vinha repetindo para eles, durante anos, às vezes durante décadas inteiras, que a forma como eles sentiam a vida estava errada. Agora pare por um segundo e tente imaginar o que é crescer assim. Ser criança e já sentir coisas que nenhum adulto ao seu redor quer reconhecer. Perceber que seus pais estão infelizes, mesmo quando eles juram que está tudo bem. Sentir uma tensão na mesa do jantar que ninguém vai nomear. E começar a entender, bem cedo, que falar sobre o que você sente vai trazer consequências que você ainda não consegue imaginar. Imagine ser uma criança que sente tudo, antes mesmo de aprender as palavras certas para explicar o que está sentindo. Você percebe quando uma amiga está sendo tratada mal em casa, mesmo que ela nunca fale uma palavra sobre isso. Capta a dinâmica inteira da sala de aula numa olhada só. Quem tem poder e quem não tem.
Quem está machucado e quem está escondendo. Quem mente sorrindo e quem chora por dentro em silêncio. Você sabe tudo isso sem que ninguém te ensine. É como se você tivesse nascido com um radar ligado que não desliga nunca. E então, você tenta falar. Você tenta dividir com alguém o que está vendo e o que você escuta de volta. Você está imaginando coisas. Você está sensível demais. Você está criando drama onde não existe. Não se mete na vida dos outros. Para de ser tão emocional. Está tudo bem, para de complicar. Por que você sempre precisa ver problema onde não tem? Você é difícil demais. Então você aprende. Aprende sem ninguém te explicar diretamente. Aprende a não nomear o que você vê. Aprende a engolir o que sente. Aprende a duvidar da sua própria percepção, mesmo quando ela está te gritando no ouvido. Aprende a colocar o conforto dos outros sempre acima da sua própria clareza. E pouco a pouco, você desenvolve talvez o hábito mais cansativo que um ser humano pode carregar: o hábito de ficar monitorando sem parar tudo o que acontece dentro de você e cortar na raiz qualquer parte que possa incomodar alguém. Jung documentou isso nos cadernos dele vez após vez. Ele descrevia pacientes que tinham sido sistematicamente treinados a não confiar na única ferramenta que eles tinham de mais precisa, a própria percepção. E notou algo ainda pior acontecendo por baixo disso tudo. Quando você passa a vida inteira fazendo isso, algo muito estranho começa a acontecer dentro de você. Você não fica apenas mais quieto, você fica invisível. Invisível para os outros, claro. Mas o mais grave é que você vai ficando invisível até mesmo para si mesmo. E agora preste atenção, porque o que Jung observou nessas pessoas corta direto no coração de tudo. Esses indivíduos não apenas sentiam mais fundo que o resto, eles também se importavam mais fundo. E essas duas coisas juntas criavam uma combinação muito perigosa. Uma combinação que os deixava extraordinariamente vulneráveis a um tipo específico de dinâmica nas relações. Jung percebeu que em quase todo paciente altamente sensível que ele atendia, o mesmo padrão se repetia. Essas pessoas tinham se tornado o que ele chamava de amortecedores emocionais para todo mundo ao redor. Na família, eram eles que sentiam quando um dos pais estava estressado e se ajustavam em silêncio para não piorar a situação. Eram eles que percebiam quando o irmão estava sofrendo e iam ajudar sem ninguém pedir. Eram eles que absorviam a atmosfera pesada da casa e faziam de tudo para manter a paz, para segurar as pontas. Nas amizades, eram eles que sempre escutavam, sempre perguntavam como estava, sempre apareciam quando alguém precisava. Entregavam atenção total, empatia total, para pessoas que devolviam pouco ou quase nada. Nos relacionamentos amorosos, eram eles que entendiam o parceiro mais fundo do que o próprio parceiro se entendia. Adivinhavam o que o outro precisava. Trabalhavam em dobro para manter a conexão viva. E quando algo dava errado, eram os primeiros a se culpar. No trabalho não era diferente. Eram eles que liam a sala, que sabiam como lidar com as personalidades difíceis, que em silêncio seguravam as dinâmicas emocionais do time inteiro, sem receber nenhum crédito por isso. Alguma coisa disso parece familiar para você? Porque se parece, existe uma armadilha muito específica por trás desse padrão. Uma armadilha que transforma o seu maior dom no motivo exato da sua destruição lenta. A armadilha é essa. Quando você passa a vida inteira usando sua percepção para fora, escaneando o ambiente emocional ao redor e respondendo ao que encontra, você simplesmente para de usar essa mesma percepção para dentro. Você para de prestar atenção no que você precisa. Para de confiar nos seus próprios instintos quando uma situação está te machucando. Fica tão bom em administrar o mundo interno dos outros que perde completamente o contacto com o seu próprio. E porque sua empatia é verdadeira, porque você realmente sente o que os outros estão passando, você se torna extraordinariamente fácil de ser explorado. Nem sempre por pessoas que fazem isso conscientemente.
Às vezes, apenas por gente absorta demais nas próprias necessidades para notar que está te drenando até o último gota. Jung escreveu sobre isso como uma das posições mais perigosas que alguém pode ocupar psicologicamente. Você está usando sua maior força de uma forma que está lentamente te destruindo. O seu dom vira a sua ferida. Mas Jung não parou aqui, porque ele notou outra coisa nos pacientes dele, algo que a maioria dessas pessoas nunca percebia sobre si mesmas. Ele observou que, enquanto absorviam a dor de todo mundo, minimizavam a própria experiência e duvidavam das próprias percepções. Essas pessoas altamente sensíveis estavam fazendo também algo impressionante por baixo da superfície. Elas estavam prestando atenção. Não a atenção superficial que a maioria dá às suas relações. Uma atenção profunda, precisa, quase investigativa. Elas notavam cada inconsistência, catalogavam cada contradição entre o que alguém dizia e o que o corpo dessa pessoa, o tom dela, o comportamento dela, realmente comunicava. Rastreavam padrões ao longo de meses, às vezes anos. Acumulavam uma quantidade enorme de informação exata sobre as pessoas da vida delas. E então, porque tinham sido treinadas a duvidar da própria percepção, guardavam tudo isso num canto escuro da mente e não faziam absolutamente nada com essa informação. Jung enxergou nesse padrão algo profundamente significativo, porque o que isso significava era o seguinte: essas pessoas não eram ingênuas, não eram cegas, não estavam em negação no sentido comum da palavra. Elas eram algo muito mais complicado que isso. Tinham acesso a informações extremamente precisas sobre a realidade ao redor delas. E mesmo assim, escolhiam ativamente não agir sobre essas informações, porque tinham sido condicionadas a acreditar que as próprias percepções valiam menos do que as explicações e as garantias que recebiam dos outros. Ele documentou caso após caso em que um paciente, por anos a fio, tinha notado sinais clarinhos de mentira ou disfuncionalidade numa relação próxima e tinha gastado uma quantidade absurda de energia explicando esses sinais como se fossem nada. Não porque não enxergava, mas porque enxergar com clareza exigiria confiar em si mesmo. E confiar em si mesmo era exatamente o que tinham ensinado essas pessoas a não fazer. Jung reconheceu isso como uma tragédia em câmara lenta. Toda aquela precisão perceptiva, toda aquela inteligência emocional afiada, todo aquele entendimento duramente conquistado sobre o comportamento humano, tudo sendo ativamente sufocado, engolido, guardado na gaveta, em nome de manter relações com pessoas que nem sempre mereciam ser mantidas. Em nome de continuar escolhendo a explicação por cima da evidência. E isso, inevitavelmente, tinha um preço. Um preço que mais cedo ou mais tarde sempre era cobrado. Porque é impossível manter esse jogo para sempre. A realidade não é paciente assim. E em algum momento, algo acontece. Algo que Jung testemunhou repetidamente no consultório dele. Algo tão grande, tão claro, tão inegável, que torna impossível continuar fingindo. Uma traição. Não daquelas pequenas, ambíguas, que você explica em uma tarde e segue em frente. Uma traição enorme. Do tipo que força um acerto de contas que você vinha adiando a vida inteira. Pode ser descobrir que um parceiro mentia sistematicamente durante anos. Pode ser perceber de repente que um familiar estava manipulando exatamente a situação que você tentava com tanto esforço manter de pé. Pode ser um momento súbito de crueldade vindo justamente de alguém que você defendeu e protegeu por tanto tempo. E o que vem depois disso é o que ninguém espera. Quem observa uma pessoa sensível chegar no limite, espera lágrimas, espera colapso, espera aquele tipo de reação caótica e dramática que costumam associar com quem sente tudo muito fundo. Mas não é isso que acontece. O que acontece é uma das coisas mais impressionantes que Jung já tinha testemunhado dentro de um consultório na vida dele. A pessoa fica calma. Não a calma rasa de quem está entorpecido ou em choque. Uma calma profunda, clara, quase perturbadora. Como a superfície de um lago depois que a tempestade finalmente passou e a água enfim se aquietou.
Jung escreveu sobre esse estado com uma espécie de reverência nos cadernos particulares dele. Ele dizia que era a calma de alguém que, depois de anos lutando contra, tinha finalmente parado de brigar com a própria percepção. A calma de alguém que olhou para a evidência bem na frente do nariz e, pela primeira vez, escolheu acreditar nela. Porque uma traição daquele tamanho não destrói a confiança da pessoa sensível nas próprias percepções. Faz o contrário exato, confirma. Pega cada observação que ela tinha feito, cada padrão que ela tinha notado, cada inconsistência que ela tinha catalogado, cada alarme silencioso que tinha disparado no fundo da cabeça dela e sido engolido, e valida tudo de uma vez só. Ela estava certa esse tempo inteiro. Ela sabia. E agora ela sabe que sabia. E nesse exato momento, algo fundamental se quebra por dentro. Porque aquilo que mantinha essa pessoa presa, a crença de que as percepções dela não podiam ser confiáveis, que os instintos dela eram intensos demais, que as pessoas ao redor entendiam a realidade melhor do que ela, essa crença se despedaça. E o que aparece embaixo disso é extraordinário. Jung chamou esse momento de integração da sombra sob pressão extrema. A sombra, no modelo dele, é a parte de nós mesmos que rejeitamos, enterramos, nos recusamos a reconhecer. Tudo o que ensinaram que era inaceitável sobre a gente. Para a maioria das pessoas, a sombra guarda raiva, egoísmo, ambição, inveja. Para a pessoa altamente empática, ela guarda outra coisa. A sombra dela guarda a própria força, a clareza, os limites, a raiva legítima quando cruza um limite, a autoridade sobre o que acontece dentro dela. Integrar essa sombra é reclamar tudo isso de volta. E quando acontece, não torna a pessoa mais dura, torna ela inteira. Ela para de se explicar demais, para de pedir desculpa por perceber, para de tolerar dinâmicas que exigem que ela finja não ver o que está vendo. E algo surpreendente acontece. As pessoas que antes passavam por cima dela, as desonestas, as manipuladoras, aquelas que contavam com a autodúvida dela para controlar a relação, ficam visivelmente desconfortáveis na presença dela. Não conseguem explicar por quê, mas o espelho ficou impossível de evitar. E aqui está a moral de tudo isso. Se você sente demais, se percebe cedo demais, se sofre fundo demais, você não é o azarado dessa história. Você é o pioneiro. Você não está atrasado na vida. Você está adiantado. Você não está quebrado. Você não é demais. Você não é o problema. Você é alguém cuja arquitetura psicológica capta uma frequência que a maioria das pessoas simplesmente não alcança. E durante a vida inteira, quem não conseguia perceber o que você percebia, ou quem não queria perceber, te ensinou que isso era defeito. Não é. Mas o dom só se torna dom quando você faz o trabalho. Sem integração, a percepção vira ruído que te destrói aos poucos. Com integração, vira sinal claro que te guia. Agora, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes na sua vida você já soube a verdade sobre alguém bem antes dela aparecer e escolheu continuar fingindo que não sabia? Deixa tua resposta sincera aqui embaixo nos comentários, porque essa pergunta muda tudo. E se essa história chegou em você na hora certa, deixa teu like e se inscreve no canal, porque existem muito mais verdades como essa que ninguém te contou.